Me explica treino aeróbio, anaeróbio e max VO2. Consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo, na verdade. Sheila, treino de uma forma bem simples, bem direta. Treino aeróbio é aquele que vai usar a sua capacidade metabólica para sustentar uma atividade física. Ou seja, pensa que para todo o esforço que você faz, você tem uma escala de formas de obtenção de energia, tá? Então você tem da forma mais menos intensa, né, que utiliza gordura, um pouquinho de carboidrato e muito pouquinho de ATP-CP. Eu vou ter que falar para você de princípio de bioenergética, por quê? Bioenergética é da onde você tira o substrato para viver e realizar suas atividades. E basicamente a gente tem 3 substratos: gordura, glicose e ATP. ATP você estudou no colégio, né, o trifosfato de adenosina, que você quebra uma ligação de fosfato de alta energia, fica com difosfato de adenosina mais fosfato inorgânico, e você utiliza essa energia da quebra da ligação de alta energia do fosfato, certo? Então, gordura, glicose, ATP. Pois bem, o exercício aeróbio é aquele que permite que você mantenha o exercício sem entrar num colapso por conta da necessidade de energia. Pensa que a intensidade de trabalho que você coloca muitas vezes não permite que você continue a energia, por quê? Porque você não consegue recrutar o tempo que você precisa energia para aumentar esse trabalho. Exemplo, você está numa locomotiva a vapor. Um dos fatores limitantes que você tem é o quê? É a quantidade de carvão que você consegue colocar na fornalha, né? Por quê? Se você não consegue queimar esse carvão mais rápido e, portanto, não consegue colocar mais carvão na fornalha da locomotiva, isso significa que você não vai conseguir fazer o trem ou carregar mais vagões ou ir mais rápido do que ele já está indo, tá? Mas e se você tivesse um motor a gasolina? Bom, se você tivesse um motor a gasolina, isso significa que você teria uma energia que é mais rica em possibilidade energética, né? Uma fonte de energia que é mais rica em densidade energética, e que você poderia ir mais rápido usando um motor a explosão, né? Então, um carro, sei lá, 200 por hora. Só que também você tem uma velocidade que você usa esse combustível, né? E se você tiver com o seu carro a 200 por hora, você não vai estar econômico, você vai estar gastando, queimando gasolina a rodo. E se não bastar, aí você tem um foguete que vai te levar para a Lua. Só que um foguete que vai te levar para a Lua, ele vai usar toneladas de energia. E ele vai queimar durante minutos, né? Questão de minutos, ele vai transformar toda aquela energia química em combustão e que essa, entre aspas, explosão controlada vai empurrar esse foguete para frente, né? Que é a mecânica dos propelentes, né? Você queima um combustível, você gera uma combustão, aquilo libera grandes quantidades de massa. E por que que o foguete voa? Porque é um sistema inercial, né? Ele joga um monte de massa para trás e ele, portanto, se projeta para frente, né? E aí, no nosso organismo, você tem mais ou menos a mesma coisa, com gordura, carboidrato e ATP. E que você gasta todos eles para fazer, por exemplo, uma corrida numa baixa intensidade. Só que, preferencialmente, você vai fazer beta-oxidação e você vai usar mais o recurso menos energético, né? Um recurso de menos densidade energética, aliás, ou menos velocidade de queima, que é gordura e um pouquinho de glicose. Enquanto você trabalhar de um jeito que você pudesse sustentar indefinidamente esse exercício, que nem eu aqui na bicicleta, teoricamente, nesse rumo que eu estou, 114 batimentos por minuto, eu poderia sustentar essa bicicleta até eu gastar o último grama de gordura e glicogênio do meu corpo.
Por quê? Eu estou num ritmo que eu consigo queimar energia na mesma velocidade que o meu corpo consegue processá-la. Agora, se eu entrar debaixo de uma barra de agachamento com 300 quilos, eu vou ter um uso de energia que é muito parecido com um foguete. Eu vou queimar muita quantidade de energia muito rápido. Então eu vou conseguir fazer o quê? 2, 3 repetições. Isso é um sistema anaeróbico. Enquanto que o da bicicletinha é um sistema aeróbico, ou metabólico, ou de endurance. E finalmente, a medida do consumo máximo de oxigênio, ou que você ouviu falar de VO2 max, é o quê? É o quanto você está consumindo de oxigênio para fazer aquela tarefa. Nós não conseguimos medir o que é o seu gasto de glicose e de ATP, porque você não tem um probe na célula para fazer essa avaliação. O que nós conseguimos medir? Né? Nós conseguimos medir a quantidade de comburente. Né? Pensa que no foguete o comburente é o oxigênio. No nosso corpo, o comburente é o oxigênio também. Só que o combustível do foguete é outro, né? É hidrogênio. E o nosso? É gordura, glicose e ATP. Exceto o ATP, que faz uma coisa chamada glicólise anaeróbica. Né? Aliás, perdão. Ele faz outra coisa, não tem nada a ver com isso. Glicólise anaeróbica é quando você quebra a glicose sem a necessidade de oxigênio, que é o exercício extremamente intenso. E aí, acima desse, você não tem nem a glicólise, de tão forte que ele é. Você tem a quebra do ATP, tá? Aqui nesse nível eu estou fazendo glicólise aeróbica. Se eu for fazer agachamento, eu vou fazer glicólise anaeróbica. E vou gerar o tão famoso lactato. E se eu for, sei lá, levantar a maior carga possível para fazer uma repetição, eu não vou usar nem glicólise anaeróbica, eu vou usar ATP, né? E eu vou usar o sistema fosfagênio, que é o sistema mais forte que tem. A medida de consumo máximo de oxigênio, ela avalia a velocidade com que você consegue queimar essa energia. Então, portanto, o que acaba acontecendo é, quanto maior o consumo de oxigênio, mais você está caminhando para um aumento da intensidade do trabalho, até que você chega num ponto de compensação, que você está no máximo, entre aspas, que seu corpo consegue produzir. E isso é feito medindo com gases. Aí chega uma hora que você continua consumindo oxigênio, mas o CO2 ele ainda aumenta. Por que ele aumenta? Porque você está quebrando, você está gerando CO2 e o teu corpo ele já não está só na troca do CO2 por conta da queima da glicose, e sim, ele está acidificando, né? Você está gerando um ácido fraco, o bicarbonato, e esse bicarbonato, uma das formas dele ser liberado é justamente por via pulmonar, onde você vai ter esse aumento de liberação de CO2, que às vezes ele vai até depois do exercício. Então o consumo máximo de oxigênio ele é muito útil para o profissional de educação física, por exemplo, para ele prescrever a intensidade do exercício aeróbico. Então quando o médico ele olha um teste ergométrico, o que ele vê? Ele vê se essa pessoa tem a capacidade física que é proporcional àquilo que ela deveria ter para determinados padrões de saúde. Né? Quando um profissional de educação física ele olha um teste ergométrico, o que ele faz? Com base no consumo máximo de oxigênio, ele prescreve com que intensidade a pessoa vai fazer aquele exercício aeróbico. Por quê? Porque se ele aumentar muito a intensidade, ele entra no primeiro limiar, né? E aí deixa de ser um exercício aeróbico para ser um exercício aeróbico e anaeróbico. O que quer dizer o quê? Que vai chegar um momento que esse sistema vai entrar em fadiga, porque o consumo de energia está muito maior do que a capacidade de entrega para manter esse exercício sustentável indefinidamente. Né? Indefinidamente, eu já expliquei para vocês, desde que você tenha tempo para cá. Eu estou num ritmo que eu poderia manter indefinidamente.
Mais ou menos, estou com 129 batimentos agora. Então, 129 dá para manter. Se fosse 150, aí acho que não dava. Então, o que acontece? O conhecimento sobre o que é aeróbio, o que é anaeróbio, o que é consumo máximo de oxigênio, ele é útil para você determinar que tipo de estímulo que você vai ter, né? Se eu, em vez de fazer um aeróbio contínuo aqui, fizer um HIIT, né? Um exercício intervalado de alta intensidade, eu vou consumir uma paulada de glicogênio. Quando eu for treinar musculação aqui na sequência, eu vou estar menos propenso a realizar esforço. Se eu faço um aeróbio leve aqui, na casa dos 120 até 130 batimentos, eu estou ainda reservando glicogênio, estou gastando mais gordura, e aí o que está acontecendo? Eu estou possibilitando que eu continue esse estímulo com uma adaptação específica, que é o quê? Melhorar, por exemplo, minha biogênese mitocondrial, ter mais mitocôndria que trabalha na obtenção de energia. E quando você pode fazer essa escolha de que sistema você vai trabalhar, você faz a escolha da adaptação física que você vai fazer. E de acordo com a adaptação física que você faz, o seu físico ele apresenta isso. Qual que é o grande problema? O grande problema é que as pessoas elas têm de forma intuitiva, elas relacionam o que é a adaptação metabólica à resposta física. Por exemplo, eu preciso fazer aeróbio para emagrecer. Não é bem assim, né? Se eu fizer musculação, eu não vou emagrecer. Não é bem assim, né? Mas você tem que trabalhar as questões do seu físico que são de menor expressão, porque sempre que você tem uma coisa não trabalhada, ela funciona como um fator limitante. Se você começa a perder capacidade aeróbica, porque se você só treina anaeróbio, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais desenvolver músculo, porque você não tem capacidade aeróbica para sustentar o tamanho do músculo que você tem. Ao passo que, se você só faz aeróbio, vai ter uma hora que você vai ser solicitado de uma capacidade de força, por exemplo, correr numa subida, que você não vai conseguir porque você não tem força para correr na subida. Então o que te falta não é necessariamente uma capacidade de endurance. O que te falta é força muscular para você vencer aquele desafio. Caramba, aula de bioenergética mesmo.